Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito especial aqui para o nosso canal da Diversidade agora no YouTube. A gente está recebendo o Christian Roças, ou melhor, Crocas, como ele gosta de ser, né, chamado. E para mim é uma alegria muito grande falar com o Christian, porque a gente se conhece há muitos anos. E falando um pouquinho aqui do Cris para vocês. O Christian é CEO do Porta dos Fundos, ele tem 20 anos de experiência no mercado de conteúdo, de marketing e de branded content. Ele atuou por 6 anos no Instagram e no Facebook para a América Latina e foi responsável pelo relacionamento com artistas e publishers. Além disso, comandou os projetos de conteúdo e branded content das Olimpíadas, Copa do Mundo, Carnaval e Rock em Rio. Foi CEO da agência Gruda, que tinha um nome um pouquinho maior do que esse, né, Cris? Onde gerenciava a carreira no ambiente digital de artistas como Gilberto Gil, Marisa Monte, Juliana Paz, Nando Reis, Capital Inicial, dentre outros. E assim como festivais de música como Rock em Rio, Lollapalooza e Sonar. Em 2019, se tornou o CEO do Porta dos Fundos, responsável por reforçar o DNA e a missão da empresa como fomentadora de projetos inovadores de conteúdo, desenvolvidos para todos os tipos de telas, plataformas e hábitos. Ufa! Meu Deus do céu! Como que esse homem faz coisa, gente? Olha, na Christian, muito obrigado. Para mim, você é sempre Cris, não consigo falar Crocas, então é Cris. Obrigada por estar aqui. Para a gente é um super prazer te receber. E para começar, né, depois dessa introdução, queria que você compartilhasse aqui com a gente um pouquinho da sua jornada, da sua história, contando quais foram os principais desafios que você venceu para chegar onde você está hoje. Bom, Rezinha, obrigado. Cacá também, um prazer estar aqui com vocês duas. Antes de eu responder o que você me pediu, eu quero também dizer que eu fui estagiário da Renata, né? Então, um momento onde eu estava ainda na universidade, eu fiz o FRJ ECO, Escola de Comunicação, eu me formei em jornalismo, e bem no comecinho, quando ainda era BBS no Brasil, não tinha nem Google, nem buscador, nem nada disso, a gente tinha que navegar pelos sites e procurar sites interessantes, divertidos, para transformar num guia, né, que era chamado Web Guide na época. Então, e nessa época a Renata me ensinava HTML, como construir sites, enfim, ela já estava há muitos anos luz de todo mundo. A Rê fez um projeto incrível que chamava-se Elefante, né, Rê? Elefante, não era o nome que Não, era ajudava a gente a... Netcard. Netcard, era junto com o Elefante, O eram Elefante dois super... comprou depois. Né, o Elefante comprou, eu sabia que tinha alguma coisa. Era o Netcard, que você mandava cartões de Natal, lembrava do aniversário dos outros, era incrível. Então, enfim, tive uma boa professora no meu comecinho também. Eu sou natural de Niterói, daqui do Rio de Janeiro. Eu gosto sempre de me apresentar também falando de onde vem minha família. Minha família é de professores e professoras, principalmente, são, sei lá, umas 20 mulheres para a proporção de 2, 3 homens. Então, é a maior parte de mulheres mesmo. E eu decidi fazer jornalismo muito influenciado pela minha irmã do meio, a Michele. Às vezes eu tinha dúvida se eu ia fazer biologia por conta da minha irmã mais velha, Gisele. Então eu fiquei navegando entre os dois mundos ali do que eu queria ser. E eu passei para a universidade, eu passei tanto para a publicidade quanto para o jornalismo, mas optei em fazer jornalismo porque eu achava que o jornalismo ele permitia algumas vantagens versus a publicidade. E eu até hoje ainda acho que eu tomei a decisão certa, porque o jornalismo, Cacá e Rê, ele lida com generalista, né? Você não é especializado em nada especificamente, você não é um conhecedor profundo de nenhum tema. Porém, você tem a técnica, você tem o raciocínio, você tem a dinâmica, aprende-se a dinâmica de se eu preciso saber sobre petróleo, eu não vou saber, mas eu sei que o fulano de tal ou a fulana de tal é um melhor naquele tema.
eu vou lá conversar com essa pessoa e aí me aguarde, porque eu vou sair sabendo muito daquele assunto, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que é da minha personalidade também. A segunda coisa que eu gosto do jornalismo é que ele lida com a curiosidade. Se você não é curioso, você não sobrevive como jornalista, né? Você aceita aquela perguntinha, aquela respostinha meia boca ali que te deram, e aí você vai ser um jornalista mediano, né? Eu não vim ao mundo para ser mediano, eu vim para fazer as coisas da vontade que eu tiver. Então, eu acho que essa parte da curiosidade também é algo muito importante, que o jornalismo e a minha personalidade dão um match, combinam. E então eu fiz jornalismo, fiz na UFRJ aqui no Rio, e aí muito cedo eu já comecei a trabalhar, assim, eu tive a infelicidade do meu pai falecer, eu tinha 17 anos, então não tinha muita opção também, e vamos lá, vamos trabalhar, vamos para a rua, e eu optei por não querer, por tentar, pelo menos no começo, a não trabalhar em algo que não fosse do que eu estava estudando. Eu procurei estágios nessa área, e eu vou contar uma história que eu acho que pode ser interessante. Não sei nem se a Rezinha sabe disso. Um dia eu estava na faculdade, na ECO, aqui na Praia Vermelha, e não tinha nem computador ainda, era tudo datilografia, máquina de escrever, enfim, embora já existissem computadores, né? Mas não tinha na época na faculdade. E aí eu vim super mal vestido, assim, para a faculdade, eu estava bem desestimulado, eu precisava achar algum estágio, eu tinha acabado de receber a notícia que eu não ia passar para o estágio do Pinel, que era o hospital que tinha do lado, eu ia tentar trabalhar no jornal do Pinel, imagina, era a minha cara, inclusive, né, Renata? E aí eu vi que tinha um anúncio na grade da escola, lá no quadro da Escola de Comunicação, que era um telefone 2233-3322. Eu lembro até hoje, para vocês verem. E era da Escola Superior de Propaganda e Marketing. E era um estágio na Escola Superior de Propaganda e Marketing que eles estavam buscando, e eu disquei pro telefone do orelhão. Orelhão, para quem não sabe, brincadeira, mas tem muita gente que não sabe o que é orelhão. Eu peguei, liguei e atendeu uma moça, uma senhora, chama Sônia, até hoje eu sou muito grato a ela. E eu falei, olha, Sônia, eu tô ligando pela vaga do estágio. Ela, fechou a vaga, a gente já fechou a vaga. E aí eu falei, olha, vocês ainda não acharam a pessoa certa, eu perdi o dia. Realmente você está muito feliz com quem você escolheu? Eu fui meio num convencimento ali com ela, não tinha nada a perder. E ela falou, olha, só um segundinho, peraí, que eu gostei muito de você, me dá um segundo. Ela falou com alguém, que eu não fazia a menor ideia de quem era, e me disse, faz o seguinte, você tá tudo bem, eu vou encaixar você, mas tem que ser agora. Era assim, eu tava vestido, gente, imagina chinelo de dedo, bermuda, não tinha como eu ir para entrevista. Eu tinha usado todo o meu cartucho nela, não tinha muito o que fazer, eu tinha que ir daquele jeito, de qualquer maneira. E aí eu troquei de calça com um amigo meu, peguei tênis do meu outro amigo, eu fui não vestido de mim mesmo, fui vestido de outra pessoa. E fui para o lugar, ela ali no centro, na Rua do Rosário, na Rua Teófilo Otoni. Subi, quando eu entrei no prédio, era aqueles elevadores ainda antes deles se mudarem, né? O prédio anterior a esse que a escola tem hoje, que é incrível. E aí a pessoa do elevador falou, você tá vindo estudar? Eu falei, não, eu vim fazer uma entrevista. Ele, com quem? Eu falei o nome da pessoa e falou, nossa, péssimo, tal. Falou muito mal da pessoa. E eu falei, caramba, ferrei, né? Pô, não vou conseguir não quero nem sei se eu quero trabalhar nesse lugar. E aí eu entrei, quando eu fiquei esperando a pessoa por um tempo, não já vou falar o nome, que é uma pessoa fundamental, importantíssima na minha carreira. E eu sentei, fiquei esperando, e entrou uma senhora, uma mulher, Renata, poderosa, 95, 96, eu tô falando, o cabelo pro alto, assim, vermelho, não, sensacional, umas botas. Nunca tinha visto aquilo. Poderosa mesmo, entrando na sala, era a VP do lugar. E ela chama Elza Pádua, era professora de lá, a diretora de marketing. E ela sentou, acho que ela estava tão ocupada, tanta gente chata falando com ela o tempo todo, devia ser tão difícil ali, aquela posição de pouca mulher dentro desse lugar, sabe?
E aí eu lembro que ela nem olhou, ela falou, me conta aí da sua carreira, por que você resolveu fazer jornalismo? E ali eu falei, eu já perdi a vaga mesmo, né? Já era, né? Eu falei, ó, ela nem olhava para mim, eu falei, porque eu sou tarado por jornalismo. E aí ela deu uma levantada para mim assim e falou, Sônia, cancela as entrevistas, já achei o meu tarado. E eu comecei a trabalhar com ela, foi meu primeiro trabalho. Por uma Foi palavra desse você jeito. pegou, né? Exatamente. E ali Comunicação. começou, e eu comecei a minha carreira desse jeito, meninas. Não sei se você quer que eu continue contando, Não, mas acho que isso conta muito, né, Cacá? Acho que isso já fala muito, assim, desde sempre, o quanto que você tem essa força, né, de seguir o que você quer, de insistir. Eu acho que exemplifica bastante bem como você leva a sua carreira. Achei muito legal essa história do tarado, porque a gente tinha pensado aqui em te perguntar sobre criatividade, né? Falar um pouco sobre a gente já, né, vê o quanto que a criatividade e inovação estão presentes no seu trabalho, né, pela sua trajetória e essa história que você traz. E aqui na Diversidade Agora, a gente sabe, né, e quem trabalha com diversidade, né, tem essa consciência que diversidade e inovação são duas dimensões que andam juntas, que estão conectadas. E aí queria te ouvir um pouco sobre como que você enxerga essa interdependência entre diversidade e inovação e como que você vê isso também no seu dia a dia. Então, Cacá, eu acho que eu trabalho a inovação pelo campo do não saber. Eu acho que se você sabe muito aquele negócio, aquele assunto, aquele tema, enfim, é porque alguém já chegou naquele lugar, né? Então, não é inovação mais. Já deixou de ser inovação. Pode ser novo, pode ser atual, mas inovação não é. Então, eu acho que o trabalho da diversidade ele é fundamental dentro de um campo do não saber, porque eu não sei a sua vivência, você não sabe a minha, Renata não sabe, né, da outro. Então, quanto mais vivências e experiências de vida muito diferentes uma das outras, melhor para a gente poder chegar numa inovação. É óbvio, assim, eu não consigo nem entender como as pessoas não entendem isso. É inacreditável ter que explicar ainda isso, porque eu ouço muito das desculpas assim, muitas vezes, muitas vezes. Ah, mas eu não encontro gente trans para trabalhar. É difícil achar negros para participar de. Eu falo, você que não está procurando no lugar certo, né? Naturalmente isso acontece. E é isso mesmo. Uma vez você não saber, você responder isso, tudo bem, vai. A gente vai até dar um jeito ali de te dar uma mãozinha e deixar você parar de pagar tanto mico. Mas já tem muita disponibilidade, já tem muita informação, já tem documentário. Se você é de livro, lê, que tem livro. Se você é de podcast, escuta, que tem podcast. Se você é de vídeo, vê vídeo. Se você tem tudo, a informação ela está aí, à sua disposição. Então, se você não correu atrás dela, não é porque não tem gente para fazer aquilo, é porque você não foi atrás do que você deveria ter feito. É como eu particularmente vejo a situação. Outra coisa que eu ouço muito é de que não me vem agora com isso de cota. Você tem que chamar pessoas porque elas são boas. E aí, de novo, você respira fundo ali, né? Porque dá um pouco de preguiça ter que explicar que eu sou a favor de cota. Eu sou a favor de cota à medida do momento que eu entendi, depois que eu li, que eu procurei saber, que não há como, num método atual, você conseguir reparar tudo o que foi causado pela própria sociedade do momento que se vivia, daquele presente, as diferenças sociais que foram criadas. Então, assim, para que a coisa seja acelerada e, no mínimo, tentar chegar ali na mesma força de igualdade, né, de possibilidade, de oportunidades semelhantes ou iguais, mais próximas possíveis, há que se haver essa reparação, porque senão a gente vai ficar falando disso para sempre, não vai mudar nunca, sabe?
Então, eu acho que a inovação e a diversidade, elas são realmente muito importantes e aliadas, porque se você não ouve o ponto de vista de uma pessoa sobre algo que você não sabe, você vai estar fazendo mais do mesmo, assim, você não está trazendo inovação de forma alguma, sabe? E para o negócio é importante. Se você não quer fazer isso porque você é uma pessoa bacana, né? Porque você pensa no próximo, porque é o correto e tal, faz só pelo seu bolso, tá tudo bem também. Assim, faz pelo seu dinheiro que entra na sua conta, sabe? Porque senão não vai entrar. Graças a Deus as empresas, elas não estão investindo em lugares que não têm diversidade. As empresas legais não estão colocando seus dinheiros de publicidade em lugar que não vê diversidade. Então, assim, a pressão econômica, ela vai forçar, de certa forma, que as pessoas que ainda não entenderam que é uma necessidade real do mundo a mexerem nos seus espaços, porque senão elas vão ser prejudicadas financeiramente também, e aí é onde o negócio mexe, né? O ponteiro mexe quando o dinheiro passa a trocar de bolso, aí o povo fica incomodado, quem já está no status quo fica incomodado. E assim, pegando alguns ganchos, né, disso que você está falando, Cris. Primeiro, a questão da consciência, né? A gente sabe o quanto que é importante que as lideranças, que as pessoas que estão, de fato, hoje ocupando esses espaços decisórios, espaços de poder nas empresas, elas aumentem seu nível de consciência, né, para a necessidade das pessoas, para o que as pessoas dos seus times, né, buscam, como elas se sentem. A gente aqui na diversidade agora, normalmente a gente fala, né, que as empresas que não investirem em diversidade e inclusão, porque não é simplesmente uma questão de trazer pessoas diversas, mas Sim. também dar espaço para que elas cresçam e se desenvolvam. Essas empresas, elas não vão ter sustentabilidade de negócio no longo prazo, que é exatamente Ainda isso. Bem, né? Ainda bem. Que é isso que você está falando. E eu sei que você é uma liderança conectada, uma liderança consciente, e aí eu queria pedir para você trazer alguns exemplos assim de práticas que você utiliza no seu dia a dia com o seu time, para manter, né, eles engajados, motivados e criativos, inovadores, tendo espaço ali para conseguir criar e se desenvolver. O que você faz aí? Conta a fórmula mágica. Olha, Rê, eu não sei se tem muito... Não sei se eu diria uma fórmula mágica, assim. Um princípio inicial que eu acho que é importante é você se colocar sempre no lugar da outra pessoa, né? Então, o que eu gostaria que fizessem comigo ou o que eu gostaria que tivessem feito comigo em determinados lugares que eu trabalhei e não fizeram, né? Então, acho que a parte boa de você estar na liderança, eu falo isso para muitos amigos meus, assim, que a gente chegou a uma posição de liderança nesse momento. Estou na liderança, né? Não sou a liderança, eu estou nela. Que as pessoas mais velhas, que são mais conservadoras e estão mais presas com o mundo do passado, elas vão morrer, né? Então, que bom. Eu antes, no passado, pensava, é tão desperdício morrer, a gente devia viver uns 300 anos, 400. Hoje em dia, eu falo, que bom que o povo morre, né? Porque as coisas vão podendo evoluir, vão podendo mudar um pouco. Não que as pessoas mais velhas, e de forma alguma eu estou dizendo isso, tem muitas pessoas que são mais velhas e elas já conseguiram, e graças a elas, a gente chegou nesse lugar que a gente está agora, né? Conseguindo discutir assuntos como esse, conseguindo perceber a questão da experiência, como a experiência é importante. Tem muita gente que também vive esse preconceito da idade, de não ser contratada porque é mais velho, né? De não conseguir oportunidade de emprego em inovação, em tecnologias, porque tem uma idade, sei lá, acima de 60 anos, como se fosse velho. Então, assim, esse é um assunto também que existe. Existe um tema muito importante a ser discutido sobre a idade. Porém, hoje em dia tem muito jovem conservador, né? Muito, nossa senhora. Isso não é uma questão de idade. O que eu quero dizer é, o mundo ele vai crescendo e a gente vai envelhecendo, nós inclusive, e a gente vai morrendo para dar espaço para mais gente que vem atrás, né? Para poder essas pessoas exercitarem suas possibilidades de liderança, de tentar, de experimentar.
Mas o que eu tento fazer? Eu tento estimular muito os one-on-ones, assim, os encontros. As pessoas no começo têm um pouco de dificuldade com isso, né? Porque parece que é para dar um checklist do que você está fazendo. E eu falo, não estou querendo saber do que você está fazendo. Se a gente marca uma reunião de trabalho, eu queria saber como você está, como está o seu trabalho. Eu já, em alguns lugares que eu trabalhei, aqui também, muitas pessoas chorando quando eu faço essa pergunta. Assim. Ser ouvido, né? De você ter dado a oportunidade para ser ouvido, para falar do que quisesse. Nunca ninguém perguntou isso para ela, Renata. Então, muitas vezes, tá? Não são poucas as vezes que as pessoas, homens, mulheres, enfim. E aí você já nota que tem um bicho pegando, porque, né? Então, o one-on-one ele é muito importante. Eu recomendo que todos façam. E não é um favor que você faz a pessoa do seu time, não. É seu trabalho mesmo. Não é um favor a ninguém que você está fazendo. Muito pelo contrário, é seu dever fazer isso. E eu acho que todos deviam fazer em diante. E o contrário também. O feedback da galera para os gestores, né? Acho que tem uma confusão. Isso eu acho que eu aprendi muito no meu momento no Instagram e tal. Ali foi um pedaço de aprendizado de gestão muito bom. Para o bom e para o ruim. Onde você vê que numa hierarquia, a pessoa que está num cargo hierárquico acima do seu cargo, ele não é melhor que você. Ele, inclusive, está ali para fazer aquele trabalho de desbloquear os problemas, as situações, as coisas que você precisa para desempenhar a sua função, que não é a dele. Ele não acumula a dele mais a sua, porque você é da equipe dele ou dela. Ele ocupa aquela função porque ele está liderando para incluir, para fazer gestão, para cuidar, para desbloquear. São trabalhos diferentes que estão sendo feitos. Isso eu não sei se as pessoas entenderam no geral essa dinâmica. É uma dinâmica ainda muito de chefe que manda e eu obedeço e faço, para os dois lados. E eu acho que à medida que você faz o segundo ponto, que é o feedback sincero, franco, construtivo, o feedback ele é um presente para você quando ele é bem dado, né? Só que eu acho que, de novo, as pessoas ainda estão muito mal treinadas nisso, né? Por exemplo, Cacá, quando você me entrevista para eu trabalhar com você, você fica me entrevistando perguntando o que eu tenho de ruim? Perfeccionista, né, Crocas? Não, mas você pergunta muito assim, perfeccionismo. me conta tudo que você tem de ruim, Cacá, me conta seus lados negativos. Aí eu vou ficar, não, eu vou perguntar o que você tem de bom, né? O que você tem de bom? O que você faz de ótimo? Sim. E a gente vive muito nessa lógica também de tentar esconder as nossas sombras, né? Então, Totalmente. a gente também não quer falar sobre o que a gente tem. Todo mundo tem pontos para aprimorar, né? Mas especialmente numa situação de entrevista, onde você ali já tem essa mentalidade da hierarquia, né? O que eu perco se eu for autêntica, né? Se você tivesse essa mentalidade, talvez você não tivesse conseguido aquele estágio que você queria lá na SPM, né? Completamente. Não, e eu te digo mais, eu acho que um gestor, ele devia estar preocupado em te estimular o seu lado bom, e não o seu lado ruim. Seu lado ruim, quem tem que cuidar é o seu terapeuta, você, né? Eu não te contratei pelo seu lado ruim, eu te contratei pelo seu lado bom. E nem insistir em desenvolver algo que não pertence a você, entendeu? Tá tudo bem, arranja outra pessoa para fazer aquilo. Vai potencializar o que a pessoa tem de bom, pô. Mas aí é um problema, né, Rezinha? Porque as pessoas estão acostumadas, no geral, eu vejo ainda muito acontecer, da chefia achar que tem que melhorar o que você não está fazendo de bom. Eu brinco com várias pessoas dizendo assim, olha, o mesmo trabalho que dá para você fazer a crítica negativa, você tem para fazer a positiva, tá? Dá o mesmo tempo, o mesmo trabalho, só que ela é melhor. Se você experimentar fazer, você vai ver que ela funciona com um potencial muito maior do que a outra. A negativa, às vezes, ela vai jogar essa pessoa num limbo, porque já ficaram falando daquilo por tanto tempo com ela, e ela não é aquela área dela de desenvolvimento. Essa pessoa, ela quer olhar o que ela tem de bom. Eu quero que alguém me ajude no que eu tenho de bom. Então, acho que esse é um outro ponto que deveria ser melhor cuidado, assim, pelos lugares. E talvez um terceiro é você se portar como um aliado nos lugares, assim, no geral.
Então, eu via muitas vezes acontecendo em reuniões. Hoje em dia, aqui no Porta eu não vejo porque a gente é a maioria é de mulher. São 75% mulheres. Mas em outros lugares que eu trabalhei, enfim, quando eu ia em reunião onde eu via ou alguma mulher ou alguém de qualquer tipo de minoria tentar falar e interrompido, ele fala, "Ô, só um segundinho que eu queria escutar aquela pessoa que ela está tentando falar e não estou conseguindo escutar. Só um segundo, por favor." Tipo, você também se posicionar e mostrar que existe ali uma falta de respeito acontecendo na sua frente que eu não vou tolerar. Aqui, ó, não, por exemplo, piadinhas de sem graça, coisa, eu não acho engraçado. Eu falo, olha, eu Então não pede achei para explicar, né? engraçado. Pede para Não, eu explicar, falo, eu não desculpa, não. entendi. Eu acho que eu sou um pouco mais antipático, porque eu faço engraçado. Olha, eu não achei engraçado. Não tem graça nenhuma, né? Não achei engraçado. E aí algumas pessoas falam, nossa, mas o mundo tá muito chato, né? A gente não pode mais fazer piada com nada. Eu falo, olha, se você precisa, para rir, deixar alguém infeliz, alguém se sentindo pior, alguém se sentindo mal, você é um grande infeliz mesmo, né? Você é uma pessoa, né? Porque, tipo, tem tanto... Você é tão criativo, o mundo tá tão... com tanta coisa legal, você tem tanta coisa para se divertir, você quer rir desse negócio, tipo, putz, coitado de você. Então, enfim, acho que essas dinâmicas, elas são... Não sei nem se são no trabalho, viu, Rei, Cacá? Eu acho que elas são para a vida mesmo. Sem dúvida. É para onde você está, né? Quer dizer, em todos os ambientes onde você convive, porque não tem como separar, né, o que a pessoa é num lugar ou no outro. Ela é o que ela é, né? Isso aí. Então, essas são as coisas que eu naturalmente faço. Eu não sei se faço assim, pensado, no trabalho, sabe? Eu acho que é isso daí mesmo e muitas coisas também faço errado, naturalmente, mas é isso. Eu estou trazendo quem eu sou para cá, pro lugar onde eu trabalho. Uma questão de vulnerabilidade para poder aprender também, né, Cris? Porque é isso, quer dizer, eu acho que ser você mesmo, né, dá espaço para as outras pessoas serem elas mesmas também. E eu acho que é muito essa dinâmica que vai contagiando e que vai, né, se espalhando pelo ambiente onde você está. E também, ó, quando alguém do seu time está com uma iniciativa, não é porque você não acha que ela vai dar certo que você deve barrá-la, sabe? Então, se você está propondo, sei lá, aqui tem um comitê da diversidade. Eu não propus nada, as pessoas que propuseram. Eu falei, muito legal, manda ver, faz aí. Precisa de alguma coisa de mim? Não, então segue a vida, sabe? Acho que não é porque você não acha aquilo interessante que não vai vir algo de surpresa dali. Pode dar errado também, acontece dar errado. Faz parte até do processo de inovação, né? Essa tentativa e erro, né? É você experimentar o novo, né? Experimentar o que ainda não foi feito, ou foi feito em outro ambiente, mas trazer para essa realidade, para esse contexto. Né? Completamente. O que você falou conecta com o que está se falando muito por aí, né? No ambiente corporativo, que é a questão da gente... A importância da gente criar ambientes de segurança psicológica, né? Para as pessoas poderem ser quem elas são, poderem se expressar, para as pessoas terem voz, né? E que esses ambientes eles sejam motor de inovação, de bem-estar, de engajamento do time. Uhum. E você trouxe vários exemplos aí. Eu até me lembrei de uma frase que eu gosto muito, que o nosso problema é o silêncio dos bons, né? O problema não é a maldade no mundo, o problema é o silêncio dos bons. Então, a gente precisa realmente se posicionar diante de opressão, de desrespeito, de injustiça. E quando a gente não faz isso, a gente acaba se tornando aliado e cúmplice da maldade, né? Conivente, exatamente. E aí eu queria saber, Cris, estou curiosa aqui para ouvir, porque a gente também é moldado pelas nossas experiências, né? Então a gente vai vivendo algumas experiências, às vezes, de exemplo, outras de contra-exemplo, mais desafiadoras. Queria saber se na tua experiência, e se tem algo que te influenciou a ser o líder que você é hoje, se você passou por um ambiente de trabalho que foi
inovação. Como você lidou com isso? Como que isso te influenciou a ser, pensar, fazer o que você faz hoje? Nossa, muitas vezes. Eu acho que quem não passou por um lugar tóxico não trabalhou, né? Na verdade, assim. Eu trabalhei no mercado financeiro 15 anos. Nossa Senhora, imagino. Não consigo nem imaginar. Eu acho que eu mudei muito, assim, Cacá. Eu era um pouco mais explosivo, sabe? Um pouco mais irritado, assim. E eu aprendi que isso só reforçava o estereótipo que queriam colocar para mim. E aí eu vi que aquilo estava caindo na armadilha, né? Na própria armadilha que eu não queria cair. Então como eu sou uma pessoa muito inteligente, eu sei disso, sem nenhuma modéstia, eu vi que eu olhei e falei, entendi, tá bom, então deixa eu agir diferente aqui que vai ser mais esperto, vai ser mais interessante. Mas eu já vi muitos recursos humanos trabalharem não pelo recurso humano, pelo recurso do chefe. E eu acho que é muito perigoso quando você tem um recurso humano numa empresa, ela pode destruir a sua empresa inteira, quando ela trabalha para levar as informações dos funcionários para a alta chefia. Acho que isso é um problema grave que é passado em todos os lugares, não digo só no Brasil, já vi em outros lugares também isso. E acho que isso é um ponto que as empresas também precisam olhar. A diversidade passa por você trazer ferramentas e técnicas para os seus recursos humanos para que ele não seja um lugar de 007, e sim um lugar de pessoas aliadas para que a cultura organizacional seja de um respeito, né? De abraçar o respeito, abraçar a diferença para bom e para ruim dentro do lugar. Então, eu acho que uma experiência bem tóxica que eu tive foi em lugares onde o positivo é muito fake. É tudo se positivo, mas o positivo, vamos olhar o positivo, e tudo é uma grande balela para manter o poder, né? Então, o mundo não é só positivo. Tem dia que eu vou acordar de mau humor, tem dia que vai estar uma merda na minha casa, vai ter dia que eu vou ter saído, aconteceu alguma coisa. Não só acontecem coisas boas na vida das pessoas. E a gente tem que estar preparado para isso também. A vida da pessoa não é só ali dentro do trabalho dela. Às vezes ela não te deu bom dia porque ela está com um problema na casa dela e ela não esqueceu de te dar bom dia. E você tem que estar preparado para não ter levado bom dia e que isso não vire um ciclo de você achar que essa pessoa é nojenta, antipática, chata e não dá bom dia. Então tem muitas pequenezas que a gente perde de tempo, onde o mesmo tempo que, de novo, demorou para a pessoa te dar bom dia e não respondeu, para você trabalhar a sua empatia de pensar, o que essa pessoa tá? Será que aconteceu alguma coisa? Será que eu convido para tomar um cafezinho e boto meu ouvido à disposição? Então, acho que é a maneira como você enfrenta o mundo, e foi isso que eu mudei na minha dinâmica profissional, porque eu percebi que eu estava caindo em armadilhas. Eu ia até determinados lugares, eu era o que entregava, o que fazia um monte de coisa, mas eu não chegava em alguns cargos específicos durante determinado período da minha carreira. Eu olhava aquilo e falava, mas por que essa pessoa chegou? Porque fazia todo um lobby, tinha todo um lado não levava tão a sério esse levar o inteiro para o trabalho como eu levava. E aí eu aprendi que eu posso me trazer inteiro, mas mostrando o que eu tenho de melhor, não o que eu tenho de explosivo de vez em quando. Como, por exemplo, vou te dar exemplo para explicar isso. Quando eu vejo que alguém não está sendo escutado, que alguém não está sendo ouvido, quando eu não me sinto ouvido, eu fico bem irritado. Eu acho um absurdo. E quando você não está em posição de liderança, onde você pode barrar e dizer assim, ô, só um segundinho que você não está escutando, o bicho pode pegar. Então, eu acho que como transformar isso? Prestar um pouco mais atenção no que está acontecendo e falar, vamos fazer o seguinte, hoje eu vou ouvir então tudo que você tem para dizer, eu vou marcar uma outra para você ouvir só o que eu preciso te contar. É uma maneira de você dizer para a pessoa que ela não está te ouvindo, só que de um jeito muito educado. Hoje eu vou passar então uma reunião inteira ouvindo só o que você tem e vou anotar tudo que você tem para me dizer. E eu vou marcar uma outra para eu poder te falar tudo, porque o tempo está curto, eu não estou conseguindo te passar tudo que eu anotei e preparei para te trazer. Então, acho que eu fui aprendendo essa dinâmica de ser um pouco mais inteligente emocionalmente
e poder dar o meu recado que eu queria dar, de que eu não estava sendo escutado em alguns momentos. Então, eu acho que o tóxico não é só a pessoa que traz coisas negativas, é também a pessoa que só traz positivo fake, assim. Não existe um mundo só de magia e luz e alegria, sabe? Positividade tóxica, Muito né? forte. Ela em Pessoal empresas gratiluz. gringas é muito grande, Cacá. Em empresas gringas é muito grande isso. E principalmente quando elas se misturam com outras culturas que não são iguais às delas. E deveria, de novo, é aí onde a diversidade se coloca à prova. É assim, peraí, eu tenho que respeitar todas as culturas ou só a sua? Você vai me impor a sua cultura ou você vai, de fato, agregar todo mundo que está chegando, né? É complexo. Eu também Uhum. A sei como é gente que viu funciona esses dias, isso. né, Rê, uma matéria falando disso, né? Falando que estamos no fim da era do fit cultural, para O começar a fit. falar do ed cultural, que é essa soma de culturas, de percepções e de experiências coabitando, convivendo e sendo respeitadas, que é um grande desafio, né? A gente não conseguiu. Bom, o mundo está do jeito que está porque a gente não consegue lidar com a diferença, a gente não consegue lidar com a diversidade, né? E aí uma organização ela vai ser um microcosmo disso, né? E agora que a gente levou a organização para dentro de casa, num sistema bem hard, né, de contenção, porque a gente não está, né, em home office, a gente está vivendo um real office, né, que a gente não tem alternativa, a gente não tem possibilidade de descer para tomar um café, né? Então, a gente está vivendo uma situação de muita pressão, né? Então, realmente essa positividade tóxica, ela pode, né, parecer, né, que a gente está cuidando das pessoas, quando na verdade a gente está silenciando as dores, a gente está deixando de escutar aquilo que precisa ser extravasado para poder ser transmutado de verdade. Uhum. Às vezes o seu trabalho é ouvir um desabafo. Ninguém está perguntando sua opinião daquele desabafo. Você não precisa dar uma dica e saber as respostas para Você não aquilo. precisa solucionar o problema que a pessoa está Não, trazendo, né? não deve, inclusive. A pessoa está só querendo alguém para um desabafo e fica ali de desabafo, fala uma palavra, ouve e tal. Você já viu a pessoa mudar ali. Você não deu solução nenhuma para a pessoa, sabe? Essa comunicação não violenta aí em prática, né, Christian? Mas é que é muito difícil. Acho que, de novo, há uma confusão pela parte da liderança mesmo, de achar que tem que ter solução para tudo, tem que ter resposta para tudo. Assim, eu já, algumas vezes já aconteceu comigo em reunião com cliente e tal, perguntava e falei, não sei. E aí depois um chefe fala, como que você responde que não sabe? Eu falei, ué, eu não sei. Eu trabalho com inovação. Se eu estou na frente do cara, acabei de ouvir a pergunta dele, eu já tenho que ter resposta? Eu não sei. E muitas vezes, e isso foi o que conquistou a atenção daquela pessoa, essa honestidade de dizer, olha, eu não sei, eu vou pesquisar e vou voltar e vou te responder o que eu pesquisei, o que eu pensei, o que eu raciocinei. Mas ainda, de novo, é um treino do você fingir ser quem você não é, né? Fingir saber, fingir que você é bacana, fingir que você... É um show é um teatro É um corporativo. teatro corporativo, né? Eu falo muito isso. Quando eu trabalhava no corporativo, eu falava muito isso. Gente, eu fiz teatro também. E aí eu falava, gente, eu adoro teatro, amo teatro, mas eu gosto do teatro no palco. Aqui a gente pode ser quem a gente é, a gente pode falar que a gente não sabe, a gente pode, né, de vez em quando, falar das coisas que não estão legais, das nossas tensões, para a gente poder conviver melhor, né? Porque senão a gente fica no teatro corporativo e a gente perde aquilo que é mais importante nessa criação do ambiente de segurança psicológica, que é a confiança entre as pessoas. Ninguém confia quando você está ali fingindo ser quem você não é, né? É verdade. E isso aparece assim muito rápido, né? Quer dizer, quando alguém age de uma forma não autêntica, forçada, é muito perceptível, né? E para recuperar isso, para recuperar essa confiança, é bem, bem complicado. É bastante complicado. Gente, olha, eu podia ficar aqui, Cris, o dia inteiro, porque são muitas histórias, exemplos e reflexões muito, muito valiosas, né, que a gente fez aqui.
mas a gente tem um tempo corrido e eu queria te agradecer imensamente aqui, em nome da Diversidade Agora, por ter compartilhado um pouco desse seu tempo com a gente, passado tanta inspiração, tanta verdade, né, na forma como você lidera, como você vive, como você pensa. E para a gente encerrar, eu queria pedir para você deixar uma mensagem aqui para quem está assistindo a gente sobre o que você espera ver no mundo. Então, primeiro agradecer você, também agradecer a Cacá, todo mundo. Espero, enfim, ter colaborado um pouco. Eu costumo tentar estimular, tanto para mim quanto para os outros, que você não se preocupa com o outro. Você não vai poder mudar, eu não vou mudar a Renata, eu não vou mudar a Cacá, elas não vão me mudar. A única pessoa capaz de mudar a gente mesmo é a gente, né? Então, se tem alguém do seu time que não está fazendo tal coisa que deveria, se o outro deveria estar fazendo tal outra coisa, se outro... Você está com algum problema de visão aí, você está olhando mais para o que o outro está fazendo que não está do que para você mesmo. Então, foca em você, foca aqui, olha, eu estou fazendo isso, eu estou entregando isso. É claro que tem vezes, como a gente trabalha em coletivo, eu dependo do outro, mas absorve essa pessoa, puxa essa pessoa para o seu lado pelo exemplo do fazer e não do reclamar que o outro não está fazendo. Porque eu acho que naturalmente a grande dificuldade hoje, principalmente trabalhando home office, né, quem tem a prioridade, o privilégio de trabalhar de casa, porque infelizmente a grande maioria tem que pegar ainda o ônibus e o metrô cheio todo dia, com Covid, com o BRT quebrando, com tudo que está acontecendo, enfim. Mas os que têm o privilégio de conseguir trabalhar de casa, deveria lembrar que o maior desafio da gente é a automotivação, né? É a gente mesmo. Eu não estou ali com as pessoas perto, não saí da minha casa para ir até algum lugar para fazer o que o meu trabalho me pede. Então, você só vai se automotivar se você estiver fazendo algo prazeroso, algo que você acredita, que você gosta, que você tem vontade. Então, em qualquer trabalho, eu tenho certeza que há de haver alguma coisa que te faça isso, assim, que te gere uma motivação. Não vai ser tudo, vai ter coisa que é chata mesmo, vai ter gente que não é legal, vai ter tudo isso, é normal acontecer. Mas ao invés de você se prender por esses aspectos, tentar se prender pelo lado do que você gosta, do que te motiva, do que pode fazer você construir algo interessante naquele período que você está naquele lugar, né? Então, foca em você mais do que no outro, porque se você focar em você, já vai ser metade do caminho andado, sabe? E a segunda coisa é muito da empatia, é você se colocar no lugar do outro. Então, se alguma pessoa está te espelhando algo que te incomoda, fica atento que isso está em você mesmo, né? Alguma coisa em você. Você está vendo um reflexo seu. Então, muda em você de novo, que provavelmente essa pessoa vai mudar. Então, acho que, de novo, volta. Acho que tentar dar uma autocentrada aí nesse periodinho que vai ser menos difícil do que mais fácil. Tive o prazer de conhecer essa pessoa incrível aqui hoje. Não conhecia o Crocas, mas conhecia de tanto que a Renata fala de você, porque realmente ela tem um carinho muito grande por você e eu percebo que é recíproco. E eu queria te agradecer por ser tão generoso aqui de compartilhar a tua história, a tua experiência com a gente, com o pessoal que vai estar assistindo aqui esse vídeo lá no canal da Diversidade Agora. E te desejar aí uma semana incrível, que você continue sendo exemplo e fazendo esse processo, né? Sendo exemplo a partir do buscar ser o você melhor sempre, né? Eu acredito muito nisso também. Acho que a única coisa que a gente pode transformar é a gente mesmo, né? Então, é um caminho que faz muito sentido na minha visão. Muito obrigada, Crocas. Obrigado a vocês. Muito parabéns aí pelo tema que vocês estão puxando. Ele é muito importante, assim. Ainda bem que tem vocês cuidando para que a discussão aconteça. Ó, agora sim. Um beijo, querida. Beijo. Tchau, meninas. Até logo. Tchau, tchau.